Dentro de mim há uma presença ou atitude arquetípica que espera com paciência que eu a assuma. Sinto sua irradiação sob mantos cristalizados de falsas ideias, castigos auto-infligidos e culpas assimiladas. Por trás da armadura de defesa, medos e combatividades. É a portadora do Graal que caladamente habita em cada mulher, aguardando o momento de se manifestar. É a mãe nutridora que quer derramar sobre o mundo seus dons e precisa de mim como canal distribuidor. Para deixá-la atuar, sei que devo avançar muito em minhas tarefas de cura pessoal e esperar que a nova consciência feminina amanheça completamente sobre a terra deserta para fertilizá-la. Devo trabalhar para isso, enquanto a deusa nutridora vai dissolvendo nossas defesas internas e sacraliza minha vida todos os dias. Bem-vinda, sagrada mulher rebelde! Esse podcast é um convite de reconexão com a tua essência feminina. Um espaço para lembrar que sagrado feminino é sim para todas nós e pode sim ser muito revolucionário no nosso caminho. Eu sou a Sophie Fischer e é uma alegria compartilhar de um pouco disso tudo com cada uma de vocês. Sejam todas muito bem-vindas. Bem-vindas de volta, meus amores, ao penúltimo episódio dessa temporada, o episódio de número 10, o 9º arquétipo do livro A Deus em Nós, da escritora argentina Ethel Morgan. Para quem tá chegando agora, né? Vai que tu caiu de paraquedas aqui. A gente tá nessa temporada fazendo um estudo de acompanhamento desses 10 arquétipos que a Ethel Morgan apresenta para nós. Então, o primeiro episódio foi uma introdução. E todos os episódios na sequência, cada um, a gente vai aprofundando em um arquétipo que ela nos traz como 10 arquétipos de reconexão com o nosso feminino. E hoje a gente está chegando na nutridora e eu confesso que talvez, só talvez, eu discorde de mim mesma, porque eu falei no último episódio que esses 3 últimos arquétipos são arquétipos de um feminino consciente e que a gente não atua tanto através desse feminino consciente, mas quando eu comecei a ler e a pensar, a refletir principalmente sobre a nutridora, talvez eu ache que a gente já tá agindo sim dentro dela, assim. Talvez não de forma tão elevada quanto deveria, mas acho que não tá tão distante assim. Talvez sim, talvez não, eu ainda não sei com certeza qual é a minha opinião sobre isso, vamos descobrir ela ao longo desse episódio. Pode ser que lá no fim eu descubra que eu discordo de mim mesma no início desse episódio e, por incrível que pareça, eu não sou libriana, mas vamos lá. Mas eu quero começar esse episódio falando da nutridora bem de um lugar de vivência mesmo, pra gente já ir acoplando, entendendo melhor quem ela é. Então, assim, hoje é dia 17 de dezembro de 2024. Vocês estão ouvindo esse episódio lá em 2025, porque eu não vou lançar mais nenhum episódio esse ano. Tô dando esse spoiler atrasado, né, pra vocês. Porque realmente não tá dando tempo e tá muito corrida a minha vida nesse fim de ano. Eu sempre falo que eu não vou entrar na correria de todo mundo, nessa correria doida que todo mundo entra, e eu sempre acabo entrando um pouquinho. Então, tá desse jeito, assim, tá muito corrido, tô me cobrando muito, tá meio pesado mesmo esse final de ano, assim, essa reta final, esses últimos dias de trabalho do ano. Parece que a gente tem que merecer o nosso descanso, às vezes, o que é uma coisa meio estranha. Mas, enfim, é o que tá acontecendo. Hoje é dia 17 de dezembro, enquanto eu gravo, do ano de 2024. Imagina se tem alguém ouvindo isso em 2054, que doideira. Tá, esse não era o ponto, mas se tem alguém me ouvindo em 2054 e eu ainda estiver viva, favor me mandar um alô. Eu vou ficar muito feliz que alguém tá me ouvindo 30 anos depois e eu já vou ser idosa e eu espero ser uma idosa muito maneira. Se eu não for, já peço desculpas antecipadamente, porque eu sou canceriana, pode ser que eu seja meio rabugenta. Mas tamo aí, tá? Se tiver alguém me ouvindo, favor, me mandar um oi. Porém, ainda estamos em 2024, mesmo que nos últimos dias, e nessa correria de final de ano, entre muitas coisas que eu preciso fazer de trabalho,
surgiu uma questão bem delicada de saúde da minha mãe. E são questões do coração, assim, então ela precisa fazer exames e eu tô falando tudo isso pra vocês porque, assim, essas questões estão mexendo muito com a minha mãe e automaticamente estão mexendo muito comigo. Eu sinto que eu tô nesse momento lidando mais com a criança da minha mãe do que com a minha mãe adulta, porque mexe com esse medo da morte, mexe com a nossa fragilidade, e ela mesma usou essas palavras comigo, assim, onde ela falou: eu tô me sentindo muito pequenininha. Sabe, essa coisa de estar se sentindo uma criança frágil mesmo, com medo das coisas, com medo da morte, porque isso de fato é uma coisa que vem, né, com qualquer questão de saúde, mas principalmente com questões de coração e coisas mais delicadas assim. E aí, no meio de todo esse corre de fim de ano, a sensação é que eu ganhei uma filha de 60 anos. Quer dizer, ela tem mais que 60, mas eu não vou revelar a idade dela aqui, porque senão ela me mata. Mas a sensação é essa, entendeu? E não tem como eu não dar apoio para ela nesse momento. Ontem de noite, eu tava pensando em tudo que eu tinha para fazer hoje, e eu falei para ela: mãe, precisa mesmo que eu vá no teu exame amanhã? Porque hoje, nesse dia, ela tinha um exame. E a gente precisava sair daqui de Gramado, onde a gente mora, e ir até Porto Alegre, acordar às 5 horas da manhã, e eu ia ter que correr um monte de tarde para dar conta de tudo que eu tenho para fazer. E eu não tava afim de ir, assim, sinceramente, eu não estava com vontade de ir. E aí ela olhou para mim e falou: não, filha, não precisa, eu me viro. Mas sabe, com aquele olhar, assim, de triste, de realmente aquele olhar de menina fragilizada que ela tá direto, assim. E na hora que ela me olhou daquele jeito, eu sabia que eu não ia ter escapatória. Que eu ia ter que ir com ela, que eu ia ter que abrir mão das coisas que eu tinha para fazer hoje e eu vou ter que correr a mais nos próximos dias porque eu tive que me organizar para estar lá do lado dela nesse momento. E no fim, que bom que eu fui, sabe? Eu entendo que foi muito importante eu estar lá para ela, por menor que seja esse gesto, mas para ela foi importante porque ela estava com muito medo. É um exame de ressonância, aqueles que fica fechado dentro de uma máquina, e minha mãe é claustrofóbica, então possivelmente se eu não tivesse ido com ela, ela poderia ter desistido até desse exame, sabe? Depois olhando bem assim, ela saiu de lá muito mal, se sentindo muito mal, então que bom que eu estava junto com ela. E aí, por que eu tô falando tudo isso para vocês, né? Porque esse é o arquétipo nutridor na nossa vida. É o nosso dom de amar e de cuidar das outras pessoas. É o nosso dom de acolher e dar suporte emocional para quem precisa. É o nosso dom de muitas vezes abrir mão de nós mesmas e do que a gente quer e do nosso ego para fazer pelo outro. É um dom inato do feminino e reside em todas nós. Não é unicamente um dom materno, embora venha do nosso lado maternal, mas a gente pode exercer esse dom com qualquer pessoa, inclusive com a nossa própria mãe. Ai, eu vou chorar, gente. É o nosso sentido de cuidado, de acolhimento, de dar sem pensar no que a gente vai receber em troca, de fazer pelo outro, independente do que o outro tenha feito para nós, se ele merece ou não. No caso, a minha mãe super merece, né? Não tô questionando isso. Mas de muitas vezes fazer pelo outro, embora ele não mereça, porque a gente tem esse senso de cuidado, de acolhimento, de carinho, de afeto. E isso nasce do nosso profundo feminino, e isso é muito, muito abundante em todas nós. Gente, parece que esse episódio vai ser o episódio da chorona e não o episódio da nutridora. Peço desculpas desde já. Mas assim, cara, 2 anos atrás, quando eu tava completando 30 anos e tive meu retorno de Saturno, eu quebrei os 2 punhos ao mesmo tempo. E quem cuidou de mim foi a minha mãe, sabe? Não foi o meu pai, não foi qualquer outro homem, foi a minha mãe, que me deu banho todos os dias, que me dava comida na boca, que me levava no médico, que foi comigo me acompanhar para fazer a cirurgia, sabe?
Então é óbvio que eu vou fazer por ela tudo em troca, porque ela também já foi uma grande guerreira, assim, uma grande nutridora para mim. E eu entendo, Sofia, meu ponto de vista, entendo que esse dom de nutrir, ele é inato do feminino, porque eu sei que a minha mãe fez exatamente tudo o que ela fez por mim, ela fez pelo meu irmão, por exemplo. Mas eu não consigo imaginar um universo onde o meu irmão vai se preocupar se a minha mãe tá bem emocionalmente ou não para ir sozinha fazer um exame. Eu não consigo imaginar esse universo. E sim, talvez isso seja ensinado culturalmente, a gente também pode entrar nesse debate aqui. Mas com as mulheres existe esse dom inato de olhar pela outra e fazer o possível para cuidar dela. Não adianta, isso vem embutido em nós. Como diz a Ethel aqui, o desejo de alimentar os outros e sustentar sua vida não é nada novo para a mulher. O que faz desde que teve o primeiro filho, como faziam as outras fêmeas das demais ordens da vida, e desde que em tempos muito remotos coletava elementos comestíveis para todo o seu clã. Agora, talvez comece a fazê-lo de outra forma, ditada por uma nova etapa evolutiva mais consciente. Mas ainda que sejam diversos seus motivos e melhor seu entendimento sobre eles, é quase certo que algo não mudará. Continuará sentindo como um prazer especialmente próprio o preparo e a entrega das coisas nutritivas, não somente físicas, aos que dela necessitem. É, antes de tudo, uma ação feliz que surge profundamente de seu ser. Em outras palavras, se existe o arquétipo de uma deusa nutridora que alimenta e preserva a existência, é porque há algo na natureza das fêmeas humanas capaz de conduzir até o final essas tarefas, com a mesma eficácia e sem excluir ninguém de seus benefícios. A terra deserta, física ou psíquica, quer dizer a fome, o desânimo, a paralisia criativa, a falta de alegria, não tem motivos de existir e têm causas remediáveis, pois são humanas. A Ethel aqui também chama ela de preservadora e nos diz que se nós estamos travadas neste lugar de nutrição, é porque a gente esqueceu que só pode alimentar corretamente outros seres, física, psíquica e espiritualmente, quando estamos alinhadas com a fonte original. Quando trabalha em nome dela e alimenta-se por sua vez nas zonas mais profundas de sua essência feminina. Ou seja, quando tudo isso vem de um lugar muito genuíno, muito verdadeiro de amor. Quando a gente está conectada com essa fonte de amor que, em primeiro lugar, vai nos nutrir, vai fazer com que a gente cuide e nutra a nós mesmas para depois nutrir os outros. E aqui a gente já começa então a falar de uma grande distorção desse papel da nutridora, que é o papel da doadora incondicional. Eu acho que todas vocês vão se identificar com isso, né? O lugar onde a gente se doa, se doa, se doa, até que não tenha nada mais para doar. O lugar onde a gente só se preocupa, só cuida dos outros o tempo todo, sem cuidar de nós mesmas em primeiro lugar, e que faz com que a gente tenha medo mesmo desse lugar onde a gente precisa assumir o papel de nutridoras, porque parece que isso nos sobrecarrega. É uma distorção muito grande do papel da mãe, que vem acontecendo culturalmente mesmo no nosso mundo. Porque assim, gente, tudo bem a gente entender que no primeiro ano de vida de um filho, e aí aqui eu tô falando o papel de mãe mesmo, o primeiro ano que você tem um filho, você precisa se doar incondicionalmente o tempo todo. Essa criança depende 100% de você para tudo. Para se alimentar, ela se alimenta do teu corpo para começo de conversa. Ela precisa de proteção, ela é frágil, ela está reconhecendo esse corpo, ela está reconhecendo essa vida e ela precisa de uma mãe nutridora e desse amor incondicional. E talvez por isso esse amor incondicional venha tão instintivamente, né? Óbvio que não em todos os casos. Cada mãe é uma mãe, cada história é uma história, mas é um instinto que vem muito de proteção, de nutrição com os filhos, porque eles de fato precisam disso, então é um instinto humano. Mas ao mesmo tempo, eu entendo que
a gente colocou na coitada da mãe tanta responsabilidade nos últimos anos, assim, né? Não é só a questão de nutrir fisicamente e proteger, é tudo. É todos os processos psicológicos, qualquer coisa que aconteça com essa criança é culpa da mãe. E a mãe se sente sobrecarregada em níveis nunca antes vistos. Até porque em outras épocas, as crianças eram criadas por comunidades. Existiam comunidades, né? Isso não é falácia. Realmente, a gente já viveu realidades em outras eras, em outras épocas, em que as comunidades criavam as crianças. As crianças não eram só daquela mãe, não eram única e exclusiva responsabilidade de uma mãe, e sim de toda uma comunidade que se auxiliava nesse processo de maternar. E hoje a gente já está muito distante disso, a mãe está completamente isolada, a mãe está sobrecarregada. E a gente acaba assumindo esse papel não só como mães, né? Essa coisa de que a gente tem que nutrir, cuidar e se preocupar com todo mundo, a gente acaba assumindo em vários setores da nossa vida. Às vezes você pode ser uma mulher que não é mãe de nenhuma pessoa física, nenhum ser humano, mas você é mãe dos seus projetos, da tua empresa, você está colocando todo mundo embaixo do teu braço, você está resolvendo os problemas de todo mundo o tempo todo e se preocupando com os problemas de todo mundo o tempo todo. E aí também está uma grande distorção, você também está sendo uma doadora incondicional de um lugar muito desequilibrado, ou você está fazendo isso na sua família, você pode estar fazendo isso como filha, como, por exemplo, eu já fiz em muitos momentos e tenho me educado para não fazer, saber quando ajudar, mas saber também dar a mão, mas não dar o braço inteiro, né? Então, assim, é um lugar delicado onde cabe muita observação, porque aqui a gente está falando de ser a nutridora que sabe fazer tudo a partir de um lugar de muito amor, de uma doação realmente de um amor incondicional, que às vezes sim vai nos pedir sacrifício, mas que esse sacrifício venha de um lugar bem nutrido e bem ancorado, para que a gente não dê mais do que a gente tem e para que a gente não se esgote. Mas a realidade é que a gente está esgotada sim. A gente está esgotada, tem sido uma trajetória muito intensa para as mulheres. A Ethel aqui elenca alguns pontos que nos trouxeram esse esgotamento, essa estafa, assim, né? E ela coloca em primeiro lugar o condicionamento sociopolítico, o condicionamento da mulher ao papel de mãe, o nosso condicionamento a exclusivamente exercer esse papel de mãe como se fosse nossa obrigação proporcionar filhos para os homens, para o patriarcado, e a gente fez isso durante muito tempo como nossa única missão na vida. A gente não pôde se nutrir de outras coisas, a gente ficou presas mesmo a este papel. A gente está falando de uma realidade de mais ou menos 100 anos atrás, mulheres que ainda tinham 20 filhos. Eu conheço amigas minhas que têm avós que tiveram 20 filhos. Uma coisa absurda, como que você vai nutrir 20 filhos? Como que você vai ter uma fonte de amor tão inesgotável dentro de ti mesma para amar e cuidar de 20 filhos, gente? Isso é humanamente impossível. E isso foi colocado sobre os ombros das mulheres. Então a gente tem medo de assumir esse lugar mesmo porque é pesado, é muito pesado. Mas a gente vai seguir esse fio daqui a pouquinho, então segura esse pensamento que a gente já volta nele. E aí a gente vai para o outro ponto, que é a autoimagem distorcida e diminuída da mulher. Aqui a Ethel ainda está falando do papel de mãe, de grande mãe, que deixou de ser um objeto de veneração como doadora e preservadora da vida e passou a ser incriminado por quase todos os problemas dos seus filhos. Então a mãe é aquela que doa, nutre, faz, ama, tem que saber dar limite, tem que saber amar e dar limite, nutrir e, enfim, educar tudo, e a qualquer mínimo deslize você é culpada. Se você for minimamente humana, se você não for absolutamente perfeita na criação dos seus filhos, você vai ser culpada por qualquer desvio, qualquer mínimo desvio que seus filhos tenham vão ser culpa sua. E isso não recai só sobre as mães, recai sobre todas as mulheres, né? Porque é nossa culpa original dentro da cultura, é nossa culpa original o pecado, né, gente? Então, assim, é muito grande essa culpa que o feminino vem carregando e vem abraçando e vem colocando sobre os seus ombros
e carregando mesmo ao longo dos milênios, que faz com que a gente se sinta realmente sobrecarregada demais para continuar nutrindo a vida. E aí a Ethel fala uma coisa que muitas historiadoras, que muitas estudiosas, antropólogas falam sobre o patriarcado, que o patriarcado nasce no momento em que os homens se dão conta da paternidade sobre os seus filhos. Porque eles entendem, até um ponto da nossa história, os homens não entendiam o papel deles na concepção. Eles achavam que as mulheres geravam a vida sozinhas, que a vida brotava dentro das mulheres do nada, né? Eles não tinham essa relação entre a sexualidade e o nascimento da vida. E então as mulheres tinham uma sexualidade muito livre, não tinha essa relação que a gente tem hoje, né? De monogamia, por exemplo. É uma coisa que não existia na era matriarcal, e as mulheres se relacionavam com diferentes homens e, de repente, elas tinham filhos. E esses filhos eram filhos das comunidades, eram criados pelas comunidades, não eram filhos de um homem específico. E quando eles linkam, então, quando o ser humano começa a fazer esse link entre o sexo e a concepção da vida, o homem começa a entender que ele também gera a vida, mas que ele gera a vida através da mulher, então ele precisa o quê? Controlar a mulher, para que ele controle esse dom de criar vida. É por isso que a gente vê nas culturas muito patriarcais, nas religiões muito patriarcais ainda, essa imposição de que a mulher tem que gerar filhos, de que esse é o papel da mulher, de tentar colocar a mulher submissa ao homem nesse sentido, porque eles entenderam que através da maternidade existe uma fonte primária de poder e que eles não têm acesso direto a este poder, então eles têm que ter um controle sobre a mulher, assim como um controle sobre a terra, porque a terra também tem este dom de criar vida e o homem começa a tratar a terra de uma maneira hostil porque ele quer controlar este dom de criar vida. É por isso que a gente tem coisas absurdas, né, como os transgênicos, por exemplo, porque o homem quer dominar a natureza, ele não entende que a natureza é natureza e que ela é indomável, assim como o feminino é indomável. Esse nosso poder de criar vida é inato e eles nunca vão ter isso em mãos. Mas eles tentam controlar a terra e tentam controlar o feminino para poder controlar esse poder que eles não têm. E aí a Ethel diz que a nossa fase seguinte agora, então, é caminhar em outra direção, através do redescobrimento do arquétipo da mãe que reside no inconsciente mais profundo de todo ser humano nascido da mulher. Ou seja, a gente está falando muito de mãe nesse episódio, mas não é sobre você ser mãe ou não. É sobre você reconhecer essa mãe, essa fonte primordial que vive em você. Essa grande mãe, essa figura arquetípica da grande mãe, essa grande deusa, pode ser assim também se você quiser, mas essa deusa é como uma energia que habita em ti e que é uma fonte inesgotável de amor, de criação, de poder, de alegria, de abundância, e que se reconectar com ela é então poder beber diretamente dessa fonte e alimentar os outros seres desta fonte também. Essa fonte que traz inspiração, essa fonte que traz nutrição para a vida, que traz novas ideias, que traz libertação. Aqui nesse lugar da nutridora, muitos arquétipos nos transpassam também. Muitas forças vêm renascendo de dentro de nós e nos lembrando do nosso lugar no mundo. E aí, como uma figura arquetípica no lugar de uma deusa, a Ethel traz a portadora do Graal, que é uma figura mística, mítica, lendária, sei lá, é uma figura mesmo que é como a força essencial do feminino, assim, quando a gente entende a portadora do Graal como essa força essencial, como essa taça através do qual todas nós podemos beber e nos nutrir, perceber que o feminino é essa taça nutridora, cheia de nutrientes para a vida. A portadora do Graal, ela é muito mais sobre isso, ela geralmente carrega uma taça nas mãos, uma bandeja, uma tigela, um lugar onde os outros seres vêm para se nutrir, para buscar inspiração, para buscar a fonte, para beber da fonte. Vamos colocar desse jeito. A portadora do Graal é aquela que oferece a fonte da vida para todos os seres. Porque a portadora do Graal, ela é uma figura mítica, então ela é uma figura mitológica, mas ela também está falando de um lugar muito real dentro
de nós, um lugar verdadeiro, o lugar do nosso profundo feminino. E aí essa semana eu estava fazendo um estudo das 13 luas, da Jamie Suss, e a Jamie Suss fala que as mulheres não encontram essa fonte se elas não aprenderem de uma vez por todas a silenciar. A ir para dentro, silenciar, aproveitar que você é cíclica e que você tem 7 dias disponíveis no teu ciclo, que é justamente o teu período menstrual, para ficar em silêncio, se ouvir, entrar em contato com o teu profundo, porque toda vez que uma mulher faz isso, ela se regenera, ela regenera as suas energias para poder então nutrir outros seres. E confirmando isso, a Ethel também fala isso aqui, não se pode alimentar sem estar bem alimentada. Então, se você não consegue tirar um tempo para si mesma, para pausar, para esvaziar um pouco a tua mente sobrecarregada, para meditar, para se ouvir, para se cuidar, para ter um tempo de autocuidado, como que você vai cuidar do outro? Como que você vai fazer pelo outro? A gente só consegue fazer pelo outro de um lugar de amor quando a gente está em primeiro lugar bem, quando a gente está se sentindo bem, quando a gente não está esgotada. Senão a gente está tirando de nós para dar para o outro. A gente não está doando de uma fonte incondicional de amor. A gente está doando de uma fonte incondicional de esgotamento. Então, esse conhecimento cíclico, tanto a Ethel quanto a Jamie Suss, quanto muitas outras mulheres voltam de novo falando. Aprende a viver teu ciclo, aprende a usar do teu ciclo a teu favor, saber parar, saber pausar, saber se nutrir, para poder então nutrir o outro. Então, descolonizar nós mesmas de tudo isso que nos colonizou nos últimos 5.000 anos de patriarcado, ou seja, não dançar mais a dança que eles querem que a gente dance, é libertar a nutridora que habita em nós. Porque no momento em que a gente parar de se esgotar, no momento em que a gente parar de servir ao homem, ao patriarcado, à sociedade do jeito que eles querem o tempo todo, no momento em que a gente para, faz uma pausa e cuida de nós, a gente está quebrando com 5.000 anos de paradigma em que a mulher tinha que se doar o tempo inteiro e nunca podia se priorizar, e nunca podia cuidar de si mesma e nunca esteve em primeiro lugar. Quando a gente se coloca em primeiro lugar, quando a gente se nutre em primeiro lugar, quando a gente coloca a nossa nutrição como parte essencial e importante desse processo, a gente quebra com 5.000 anos de padrão e a gente recomeça de um novo e mais elevado lugar. Então não se enganem achando que o papel da nutridora vem nos trazer mais uma carga, mais uma cobrança, mais um papel a ser executado, porque na verdade a forma como a gente tem vivido o feminino é que está errado. A forma como a gente tem vivido o nosso papel de mulher nesse mundo é que está errado. A gente não está vivendo na frequência da nutridora, a gente está vivendo num lugar de serventia. Eu ouso dizer aqui que o feminino foi domesticado. Nós fomos domesticadas para servir. Nós fomos colocadas nesse lugar, e aí também cabe a questão de perceber que a gente aceitou esse lugar, mas nós fomos domesticadas a aceitar que o nosso lugar é esse lugar de servir. Inclusive que servir é um ato de amor, que esse serviço que a gente faz é um cuidado natural e que isso é um ato de amor, esse é um ato de doação. E isso foi uma jogada muito esperta que o patriarcado fez, porque eles nos colocaram para trabalhar para eles de graça, para cuidar deles de graça, para cuidar dos homens, dos filhos da casa de graça, em troca de nada. E a gente acreditou muito nesse conto e acreditou que o que a gente receberia como pagamento era o amor. E tem tanta mulher frustrada nesse mundo porque dedicou a vida ao marido e aos sonhos dele, aos filhos e aos seus sonhos e não recebeu em troca o seu pagamento. Inclusive tem um episódio muito bom de Gostosas Também Choram, da Lela Brandão, onde ela fala sobre as linguagens do amor e sobre como isso foi distorcido, né? Porque nós fomos convencidas de que uma das linguagens do amor é o servir, é o serviço. E aí muitas mulheres compraram essa ideia de que servir ao lar, servir à família é uma linguagem de amor. E elas abriram mão dos seus sonhos, das suas metas, objetivos individuais, propósitos individuais,
para esse serviço, que seria algo maior, uma dedicação maior, uma doação a algo maior. E aí elas vão envelhecendo e ao longo desse processo de envelhecimento não recebem de volta esse retorno, né? Que seria o pagamento também em amor, né? Ser reconhecida, ser amada. E isso é uma realidade de muitas mulheres, assim, talvez não da nossa geração imediata, mas se vocês olharem logo ali atrás, as mães, as avós, né? O quanto elas abriram mão de si mesmas para fazer pelos outros e depois os filhos crescem, vão viver, o marido conquista seus objetivos profissionais, talvez até deixa elas, e elas ficam vazias das suas próprias conquistas, elas ficam com este grande vazio porque elas dedicaram todo o tempo e energia que elas tinham para os outros e não puderam muitas vezes, nem tiveram oportunidade de se dedicar aos seus sonhos, né? A gente fala muito sobre isso aqui. Se eu achar o episódio, eu deixo ele linkado aqui para vocês, mas eu falo sobre isso realmente por cima, não tem muito como aprofundar. Eu até estou lendo mais sobre isso agora, para poder refletir mais a fundo, estou estudando um pouco dessa estrutura que se criou mesmo, porque nunca lancei um olhar muito profundo sobre, mas basicamente, assim, por alto, é para a gente realmente olhar para essa estrutura que se criou e como nós fomos convidadas a entrar nessa dança, nesse jogo, e acreditar que isso é o nosso maternal, isso é o nosso feminino, essa é a nutridora. E na verdade, essa não é a nutridora, esse é um aspecto de sombra do nosso feminino. O lugar onde a gente abre mão de nós mesmas pelos outros não tem como ser um lugar de nutrição. Mesmo que isso seja algo que você sonhou, assim, porque eu acredito que tem mulheres que sonham com esse papel de mãe, poder se dedicar 100% do tempo aos seus filhos, poder criar os seus filhos bem, poder cuidar da casa. Eu não vou dizer que não tem mulher nenhuma que sonha com isso. Mas esse é um lugar perigoso, porque você está depositando todos os seus sonhos e expectativas e tempo em outras pessoas e nunca em você. Então, mesmo para essa mulher que sonha com isso, que sonhou com isso e que quer realizar isso, quer tirar um tempo da sua vida para se dedicar à criação dos filhos, beleza, que lindo, acho lindo mesmo, acho que é um grande ato de doação e de amor. Mas que você tenha ainda coisas que te façam entrar no teu ambiente, no teu espaço, que te conectem contigo mesma, que você tire tempo para fazer coisas que te preencham e que não estão ligadas única e exclusivamente a esse papel. Porque esse papel é um papel muito perigoso. Quando a gente entra de cabeça nesse papel, de só fazer pelos outros, e isso não é só no papel de mãe, é se dedicar 100% à empresa de outra pessoa, ao projeto de outra pessoa, é não dar espaço para os teus sonhos, os teus projetos pessoais, individuais, por menores que sejam, os teus desejos que te colocam em conexão contigo mesma, um lugar que é só teu, uma realização que é só tua e que não cabe a ninguém mais. Porque o papel da mãe terrível, ele nos assombra. O papel da mãe terrível, ele é real. Foram muitas gerações, inclusive, de mães terríveis. O papel também que a gente pode colocar como da mulher infértil. E aqui a gente não está falando de fertilidade física, a gente está falando de desejo, a gente está falando da morte do desejo, aquela mulher que não tem desejo de mais nada. E aí vai criar os filhos de um lugar de profunda insatisfação com a vida. Não vai conseguir nutrir, não vai conseguir dar amor, dar acolhimento, porque simplesmente o coração virou um deserto. Virou um deserto. Porque uma mulher que não tem amor pela vida não vai conseguir ensinar esse amor para os seus filhos, não vai conseguir ser uma fonte de amor para os seus filhos. Uma mulher que não tem amor pela vida não vai conseguir ser uma fonte de amor e nutrição e criação para os seus projetos e sonhos. É simples assim. Então isso que a gente acredita que é a nutridora, na verdade é a sombra desse arquétipo. É a sombra do arquétipo. A gente não pode encarar a nutridora com medo, porque se eu assumir esse papel, eu vou abrir mão de mim mesma. Eu não vou dizer aqui que não exige sacrifícios. Às vezes a gente vai fazer sacrifícios, mas esse sacrifício não pode ser a custo da nossa alma. Não pode de jeito nenhum. A gente pode até fazer um sacrifício aqui durante um período, entender que a gente vai se sacrificar pela realização de um sonho, ou pela nossa família, ou por alguém que a gente ama.
Enfim, a gente pode, sim, entender que em algum momento vai ter sacrifício. O mundo não é um morango, infelizmente. Eu adoro morangos. Mas a gente vai entender aqui que depois desse período de sacrifício também vem um momento de regeneração, também vem um momento de silenciar, também vem um momento onde eu vou nutrir de novo os meus sonhos, onde eu vou de novo me dedicar àquilo que eu gosto de fazer, ao meu prazer, e eu vou me priorizar. Eu sempre vou encontrar formas nessa caminhada de me priorizar e priorizar os meus propósitos, desejos e sonhos. E aí a Ethel vai falar sobre autoalimentação e autodestruição e vai falar sobre isso em 4 níveis diferentes, começando pelo nível físico, onde se a gente não está amando esse corpo, se a gente não está amando essa existência, a gente não vai se nutrir da forma certa, a gente vai comer alimentos que não vão nutrir o nosso corpo da forma correta, ou a gente vai criar compulsões alimentares, isso é muito comum entre as mulheres, né? A compulsão para emagrecer ou comer demais para engolir as emoções, que também é muito comum. E, obviamente, se a gente não estiver se destruindo, se a gente estiver se nutrindo da forma certa, a gente vai comer os alimentos corretos, a gente também vai saber incluir o prazer nessa rotina e vai nutrir o nosso corpo com esse amor, o alimento sendo um ato de amor por nós mesmas. No psíquico, a gente vai cuidar com os pensamentos e emoções que a gente nutre. Eu falo isso muito, muito, muito para as mulheres que estudam comigo na ciranda. Nutre boas ideias, bons pensamentos. Como que você vai ter uma vida abundante, feliz, realizada, plena, se você está todos os dias pensando pouco de ti mesma, te menosprezando? Então, presta muita atenção nas conversas que tu tem contigo mesma internamente, nas palavras que tu usa contigo mesma. Eu gosto sempre de trazer aquela imagem da nossa criança. Então, quando a gente está sendo muito dura, muito rígida, traz a imagem da tua criança, tu falaria assim com ela, sabe? E se eu não falaria isso para ela, eu não vou falar isso para mim mesma. Então é realmente ter esse cuidado com os pensamentos e emoções que a gente nutre dentro de nós. E aí no terceiro nível, que ela chama de nível criativo da mente superior, ou nível de amor e sabedoria, é parar de praticar coisas, atividades ou nutrir relações que são impróprias, que não nos trazem satisfação, felicidade plena, e começar a realmente se dedicar a atividades e relações que te tragam prazer, alegria, que te elevem mesmo, sabe? Então, não fica onde não tem amor, não fica onde não tem alegria. Isso é para tudo na vida. Se você está dedicando muito do seu tempo a uma atividade ou relação que não te traz prazer e alegria, não te nutre, porque você está gastando o seu tempo ali, sabe? O seu tempo é precioso, o seu tempo de vida é muito precioso, passa muito rápido, então dedica nos lugares certos, começa a prestar atenção onde que você está dedicando esse tempo e essa energia. O que nos leva, por último, ao nível espiritual, onde a gente para de entregar a nossa energia vital aos propósitos e projetos alheios e começa a se dedicar aos nossos propósitos, porque a gente entende que ninguém vai realizar os nossos sonhos por nós. Ninguém vai priorizar os teus sonhos, só tu vai priorizar os teus sonhos. Então é realmente colocar o pezinho no chão e começar a fazer por ti, porque ninguém vai fazer, ninguém vai priorizar se você não se priorizar. E a Ethel fala que não precisa ser algo espetacular ou extravagante, mas sim a manifestação natural das tuas capacidades, dos teus desejos, dos teus sonhos, algo que te traga prazer, que te traga propósito, que te faça viver bem. E aí, bem ancoradas nesse lugar da nutridora, a gente se torna as novas mães da humanidade. E as novas mães no sentido de aquelas que são capazes de gestar um novo amanhã, gestar uma nova forma de viver essa vida. Seja criando as próximas gerações e ensinando os homens a respeitar e honrar o feminino, ensinando os homens como viver em um lugar de mais equilíbrio, mais equanimidade, mais respeito, ensinando as meninas que serão as mulheres do futuro sobre autoestima, amor próprio, autoconfiança, ensinando elas essa sabedoria ancestral feminina e esse resgate do feminino espiritual também,
seja no papel realmente de sonhar um novo amanhã e criar novas formas de viver, gestar novas formas de viver, empresas que tenham novas visões, uma política com uma nova visão, uma forma mesmo de viver revolucionária, diferente, mais ampla, mais nutrida, que pode parecer utópica, mas não é. Porque a partir do momento em que a gente começar a caminhar diferente, com uma nova postura, a gente automaticamente está ensinando as próximas gerações e está inspirando transformação nesse mundo. Eu acho que por hoje era isso que eu tinha para dizer, porque eu sinto que a Nutridora ela ainda vai voltar muitas vezes nas próximas temporadas, porque a Nutridora ela é muito grande, ela é muito, muito grande, ela é muito maior do que cabe aqui nesse episódio. Ela é realmente esse amor pela vida, esse amor por nós, pela nossa existência, por essa existência que a gente recebeu, pela oportunidade que a gente recebeu de estar aqui. E talvez não seja exatamente aquilo que a gente queria, não seja tão perfeita quanto a gente gostaria, mas é realmente honrar essa experiência que a gente tem aqui, essa vida que a gente tem aqui, e viver ela da melhor forma, viver ela com um verdadeiro amor, uma verdadeira entrega, amar as pessoas que estão ao nosso redor também, porque quando a gente ama a vida e a gente vive ela deste lugar potente, nutrido, a gente é capaz de nutrir os outros, dar apoio, dar suporte quando eles precisam, mas também dar aquele empurrãozinho quando está na hora de eles voarem por si mesmos, né? Realmente estar nesse lugar muito equilibrado, onde a gente entende que priorizar os nossos sonhos é nutrir um amor pela vida e que só então a gente pode nutrir as outras pessoas, nutrir as nossas relações, nutrir um mundo melhor. Porque a gente vai entrar nesse papel quando a gente estiver alinhada mesmo, a gente vai entrar nesse papel. Mas ele é um próximo passo, ele é um passo além do passo que a gente está hoje. Então vamos dando um passo de cada vez e talvez no futuro a gente possa voltar a conversar aqui sobre ela. Então, aproveitando que a gente está aqui no penúltimo episódio dessa temporada, eu vou lembrar vocês que eu tenho um link com desconto para a compra do livro A Deus em Nós, que é o livro que a gente estudou nessa temporada, né? Imagino que vocês já saibam. Eu sei que a gente falou aqui muito, né, sobre esse livro, mas eu acredito que ler ele realmente, pelas palavras da Ethel, vai trazer outras visões para vocês, porque muito do que eu trouxe aqui são as minhas visões. Então, quem tem vontade de ler ele e ver melhor assim o ponto de vista dela, tem o link de desconto lá no meu Instagram, @asofiafischer, com PH, vou deixar aqui na descrição. E é isso, garotas. Muito feliz de estar chegando, então, ao final desse 10º episódio. E no próximo a gente se encontra para falar da potencializadora, o arquétipo final dessa temporada. E a gente encerra, então, com mais um poema do Thales Nunes, do Instagram Vida de Yoga. E, assim, fiquem para ouvir esse, porque ele tá muito bonito. A força feminina. Força motriz que nos ensina a harmonia, aproxime-se. Manifeste-se na forma de todas as deusas. Recorde-nos o amor, o respeito, a devoção sincera por todas as expressões de vida. Evoca o seu seio como alimento. Evoca o seu sangue como força e sustento. Evoca o seu corpo como altar. Evoco o seu canto como lembrança. Mantenha-se firme em meu olhar. Não estou aqui para tomar. Estou aqui para ser instrumento do seu amor. É isso, amores. Até a próxima. Esse podcast é feito com muito amor. E o meu sonho é que ele possa chegar ao número máximo de mulheres possível. Me ajuda a realizar isso? Compartilha esse podcast com as tuas amigas, chama elas para esse círculo e vamos juntas despertar a sagrada mulher rebelde que habita em cada uma de nós. Até a próxima!